Olá, pessoal, em pauta, diretamente dos estúdios da Rede RVC, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu começo uma semana, comecei uma semana maravilhosa, com muita coisa boa acontecendo em prol da cultura, e eu, como sempre, agradeço muito a Deus, porque sem essa força superior, a gente não consegue fazer nada. Então, eu, como instrumento de Deus, instrumento da fé, que eu acredito nesse ser superior, sou um instrumento para fazer também a cultura acontecer. E eu tive um grande prazer, imenso, e eu posso dizer inenarrável, que eu fiquei na expectativa hoje de trazer para vocês que já acompanharam as redes sociais aí, quem é o meu entrevistado de hoje. Eu não sei assim, falar dele, eu conheci ele agora, mas, como eu digo, quando a gente pensa que sabe de tudo, não sabe nada. Aí vem a humildade, o estudo, a leitura, a pesquisa, e aí, por indicação de um jovem talentoso aqui também do Rio Grande do Sul, me falou um dia na correria da produção Gala Vozes do Samba, você tem que conhecer o patinete. Aquilo passou. Patinete, tá ok. Passou na minha cabeça, mas como eu sou uma pessoa que parece que eu não ouvi e não guardei, eu guardei aquele patinete na minha cabeça. E aí veio essa grata surpresa, quando agora eu falo, até dá uma arrepiada, porque, gente, não tem coisa melhor do que falar com pessoas que fazem história, pessoas que fizeram história na cultura. Nós, que estamos hoje envolvidos com a cultura, nós estamos pegando muita coisa que outros fizeram e que a gente não olha para trás para saber como fizeram, como tentaram, por que deu certo, por que não deu certo, para nós aprendermos. E aí, eu e Thaisa Lampert, que é a nossa produtora, fomos recebidos, fomos conhecer o querido Ayrton dos Anjos. E aí eu liguei para ele, pensei assim, pô, esse cara deve ser top aqui, não vai falar com a gente. Olha, da funcionária que foi que me atendeu, a Daniela, uma delicadeza, uma educação, um cartão de visita fantástico. Até nós erramos na primeira agenda. Marcamos pela manhã, a Thaisa Lampert já tinha uma outra agenda, ligamos, quem atendeu? O próprio Ayrton. E aí foi uma doçura de pessoa, e eu, assim, estou falando com muita emoção, porque eu respeito a história, e eu gosto de respeitar as pessoas que estão à minha frente, sem elas eu também não aprendo nada. Quero que vocês recebam, me ajudem a receber aqui, nesse programa em pauta de hoje, ao vivo, aqui pelo seu canal da Rede RVC, vocês acabaram de assistir também o espetáculo, o programa Samba com Ela, com Indaiá Ednenburg. Recebam comigo aqui o Ayrton dos Anjos Patinete. Patinete pra cá, meu querido. Alegria, pessoa. Entra aqui, chega aqui. Tá aí, tem o microfone, puxa para cá. Que legal. Querido, que momento para mim muito importante também. E o que enquanto estava te ouvindo, a emoção que tu me passa, porque quando a gente se conheceu, no primeiro contato, eu digo assim, é uma pessoa fora de série, porque tu traz contigo projetos para ajudar todo mundo, boas ideias, entendeu? E essa tua emoção, isso aí tu passa de uma maneira para mim que eu fico assim, não sei nem o que eu vou falar agora, né? Vamos brincar. Que legal, cara. O que tu tá falando, para mim é muito importante. Muito obrigado por tudo que tu falou, e estou à tua disposição, a nossa música do Rio Grande do Sul, que é a minha vida, esse tempo todo. Parece que eu comecei ontem, mas já vai 50 e poucos anos, entendeu? É uma estrada. Uma estrada, e muita luta, e muita gente boa. Quando cheguei aqui, veio o alemão, o maior tocador de cavaco do mundo. Sim. Esse é professor. E assim a gente está sempre encontrando, mas lutando com muita dificuldade, porque essa distância que a gente se encontra do Brasil, porque a gente fica mais para o lado de Uruguai e Argentina, entendeu? E a maneira que a gente... eu não gosto de muitos negócios de protesto, vamos à luta, mas eu digo que o Brasil fica, musicalmente, eu vou falar, porque eu não tenho nada de vinculação política com ninguém, mas musicalmente eles estão meio de costas para nós. Eu, antes de entrar nesse processo aí, eu quero também já aproveitar e agradecer aqui a presença da Silvana Piovesan, que está estreando já com você agora, lá na Abrams. Ela vai tomar conta. E vai estar lá junto com você na área de eventos, está presente aqui no estúdio. Muito obrigado, Silvana.
Desejo sucesso para você também nessa nova fase. Obrigada. Que Deus abençoe o teu trabalho lá, tá bom? Muito obrigada. Querido, falando de... que você tem uma história, Martinez, que me marcou muito quando eu fui conhecê-lo e eu estar envolvido com o projeto 1830 no Arena, e que me lembrou, foi inspirado no saudoso projeto 6:30 do nosso saudoso Albino Pinheiro, no Teatro João Caetano. E, para mim, a maior surpresa, você também fazia parte daquele projeto, né? Eu fazia, e eu tive grandes momentos com o Albino, entendeu? Como a subida do morro, quando ele preparava nas sextas-feiras, nós subíamos o morro, visitando casas onde nos recebiam, nas janelas, aquelas coisas assim. Eu tive a oportunidade, levei Galileu Arruda daqui, nós vestíamos o Galileu e o Galileu cantando as músicas do morro, aquela coisa. Eu me tornei muito com o Albino e trouxe ele para cá. Eu sempre procurei, sempre que eu podia trazê-los, entendeu? Os maiores influenciadores da música brasileira, porque com a primeira tentativa que eu tive, eu fui muito maltratado. Ninguém me dava a mínima e ninguém me recebia. Eu digo, bom, vou virar isso aí, esses caras tudo vão comer na minha mão. Então, nada melhor para fazer, que não era protesto, era uma coisa que eu queria conversar, enturmar, que eu sinto em ti também, tu tem ideias boas, entendeu? Mas hoje a coisa ficou um pouco, bastante diferente daquela época. Nós éramos muito mais rejeitados musicalmente, porque nós tínhamos um cartão, chamava-se Lupicínio Rodrigues, porque era de uma turma maravilhosa, que hoje todo mundo conhece, porque tem as fotos, com o Tom Jobim, o Vinícius, entendeu? Ele se misturava, ele estava junto e era reconhecido. O Caíme também era do grupo. Imagina esse grupo tomando uma cerveja. Nossa. Mãe do céu. Então, aconteceu que eu não tinha chance de fazer o que eu queria, de reconhecerem a nossa música. Então, eu comecei a convidá-los para ser jurado dos nossos festivais. Califórnia da Canção, entendeu? Você também foi jurado do Prêmio Shell? Eu fui jurado e eu mesmo me nomeei presidente do júri. Um dia eu estou lá, que é o presidente, olha, nós vamos botar, porque são 50 jurados, e nós temos que ter um roteiro de quando a gente chega aqui, e nós vamos ter um presidente. E os caras, ótima ideia, vamos votar. Diz, não, já foi votado, está tudo certo. Quem é o cara? Eu. E eles gostaram e ficou, entendeu? Mas, gente, é bom a gente também falar com relação ao que o Martinez está colocando de música do Rio Grande do Sul. A gente não está falando da música tradicional, certo? Não. A gente está falando da música popular gaúcha, que é um projeto também que você elaborou e levou para o Rio. Foi o primeiro, acabou apresentando tudo certo. Porque o meu começo em disco, as coisas eu não entendia, porque eu era um jovem porto-alegrense e roqueiro, que eu sempre fui roqueiro, entendeu? Mas daí, quando eu entrei para o ramo musical, eu tinha que ganhar algum dinheiro, porque a minha mãe dizia, tu gosta de música, tu gosta de tudo, mas dinheiro eu nunca vi. Bom, mas vai ver um dia. Então, foi que eu comecei a querer entrar e viver da música. Então, para isso, eu tinha que ser vendedor. E aí eu fui representante, cheguei ao ponto de ser representante de gravadora. E vendia, eu era um garotão comercial da boa. E no dia que eu vou para uma cidade do interior, entendeu? Que eu vendia era Johnny Max, Ray Conniff, Tony Bennett, não tinha essa história, entendeu? No meio aparecia lá, Tonique Tinoco, e eu vou para a igreja. Quando eu vou para a igreja, porque eu achei que estava fresquinho dentro da igreja, lá em Alegrete, estava um senhor de idade trovando com o padre. Eu me apaixonei pelos dois. Mas mais para um senhorzinho, que olhava e bebê e se dizia que eu sou feio e sou grosso. Eu nunca vi um cara se odiar tanto. Depois virei... Transformou em poesia. Um compositor popular, que chamava-se Gildo de Freitas. Aí lancei o disco, foi aquele sucesso de venda, e já disseram que eu era o melhor produtor. Eu nem era produtor, mas daí assim aconteceu. Então, eu era fã das bandas. E outra, era uma época que o grande sucesso eram os conjuntos de baile. Flamingo, Flamboyant, Renato e seus... Não sei o quê. Não, o Renato era da Jovem Nova. O Renato nosso daqui, Norberto Baldoff, porque a nossa vida musical eram os grandes bailes que tinha nos grandes clubes, porque todo clube, entendeu? Grêmio, que estão todos aí, Grêmio Náutico União, Sojipa, Leopoldina, era o baile do mês, era grande festa, mesas maravilhosas e shows.
muitos shows, e cantores. A Elis cantava num conjunto. Entendeu? E assim vários outros intérpretes. Gente, eu quero voltar um pouquinho, aproveitar você, porque a tua história cultural ela é grande e tem publicações sobre isso. Tem. Tá? Eu quero falar sobre o patinete. Como é que surge o patinete? O patinete é um apelido que te deram. A Elis, foi por causa disso. Como é que rolou isso aí? Que você teve essa relação também artística, profissional com a Elis? O patinete tem duas histórias, porque ele viveu numa brincadeira e aí morreu, acabou, e depois de muitos anos voltou o patinete, porque eu vou contar primeiro como é que o patinete existiu. Nós tínhamos o Disco Clube em Porto Alegre. Então, todos os representantes, ninguém tinha dinheiro, nós íamos numa loja, cada um tinha uma caixinha para correspondência e tinha um Disco Clube. Mas todo ano tinha um grande baile, e aonde nós escolhíamos a cantora do ano, ou o cantor. E aí que vai, nesse ano, quem ganha, evidente não, Elis Regina, a melhor. A festa, Maurício Sobrinho, apresentador, Maurício Sobrinho foi que fundou a RBS para nós. Aí, da família Sirotsky. Foi o presidente, o Papa, o Maurício Sobrinho Sirotsky. E aí o Maurício entrega a coroa para aquela mocinha, tal, bonita, ela parecia um bolo, vestida até o chão quase, um cabelo assim desse tamanho, aí bota a coroa, a rainha do disco esse ano e tal, do bebê. E o que acontece? Aí ficamos de lado na sala de junto, e todo mundo dança, dança. E eu fui dançar, cara. Quando eu dancei, eu dançava assim, ó, e dei a volta em todo o salão. E dei a volta. Mas, e todo mundo... É melhor segurar, que fica mais à vontade. E todo mundo batendo palma. Aí, quando nós paramos, veio um rapaz entrevistar a Elis, porque eu e ela tinha um programa, às quartas-feiras, na Rádio Porto Alegre, que nós comentava disso. Eu sempre gostava de querer levar, comentar. E o programa era nosso, todo mundo lá tá. Aí, quando nós saímos do elevador e entramos no corredor, passou o rapaz, que foi o repórter da noite, quando ela com a coroa, quando ela com a coroa, ele parou e disse, Elis, como é que você está se sentindo? Sendo a rainha do disco. Ela disse, andando de patinete. E o cara riu muito e tal. Aí, na quarta-feira, quando voltamos para a rádio, fomos para a rádio, o cara passou para nós para pegar o elevador, nós passamos e ele não falou nada. Quando ele entrou no elevador, ele trancou a porta e gritou para mim, fala, patinete! E eu olhei e disse, uma palavra, mi. E aí pegou. Mas pegou por um mês. E morreu. Depois de não sei quantos anos essa história veio à tona, e o meu afilhado Rui Biriva, que eu estava lançando, para mostrar a intimidade que sabia da minha vida, disse, ele é realmente um patinete, vocês não sabem. E aí pegou, aí voltou. Mas foi essa história só, é uma coisa que... Patinete, vamos falar um pouquinho, você no Rio Grande do Sul aqui. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um estado bem conservador. Né? Como é que você conseguiu romper com essas barreiras? Porque você, para mim, você é carioca. Tá? O teu estilo, tua forma de ser espontânea, alegre, normal, digamos assim, mais light. Eu sou meio baiano, eu gosto da rede. Da rede eu não gosto. Trabalha muito, vai. A rede eu gosto de dizer, o baiano eu vou para a rede. E aí eu fico pensando o seguinte, nessa tua trajetória de 50 anos de carreira, podemos dizer isso? Não, mas... Vamos arredondar para não, você é jovem, vamos arredondar para 50. Não vai? Tá bom, vamos mentir um pouco, então. Como é que você quebrou essas barreiras para que a sociedade em si aceitasse esse teu comportamento, querendo ou não, revolucionário para a época? Olha, eu tive sorte, porque eu sempre digo, né, e dizia na época, que ninguém entende de que vai lançar um artista que ele vai dar certo. Porque, não, esse vai estourar, entendeu? Tu tem que fazer e depois é que tu vai ver se vai acontecer, porque tem coisa que tu menos espera, é um grande sucesso nacional. Hoje já não dá mais nem para se fazer esse pensamento, porque as músicas estão muito ruins e fica sucesso. Entendeu? Porque se tu vê o nível dos programas que estão passando e é onde apresentam os maiores sucessos, pô, chega a ser ridículo. Comparando que o que nós tínhamos no passado, hoje está lendo o jornal, Marco, o Paulinho da Viola vem. Pô, eu sou do tempo do Zimbo Trio, Tamba Trio. Zimbo Trio? Não, e o Tamba Trio, Luiz Essa, Bebeto, pô, os caras eram mundo, entendeu? Hoje, uma banda como aquele, um trio como aquele, Tamba Trio, o próprio Zimbo Trio, Banana Trio, que tinha de... não ia nem
cogitar entrar no estúdio para gravar, porque ninguém ia convidar. E naquela época era considerado um Deus, tapete vermelho para eles. Quer dizer, então, a época que eu entrei, eu acreditava em tudo, entendeu? E eu só tinha certeza de, pô, porque tanto que pegou meu grito de guerra, eu ia para festa, show, e gritava, eu fico louco e eu gravo, e eu gravava mesmo. E um detalhe, muita sorte, tudo dava certo, entendeu? Vamos falar dos festivais? Festivais também, entrei em todos, e tive nacionais, eu tive o O que a festival. gente pode falar dos festivais que existiram para o que não existe mais hoje? O festival foi muito importante para o Rio Grande do Sul, porque o artista que estava começando, vários deles eu lancei o primeiro disco por isso também, entendeu? Eles tinham oportunidade de ir, por exemplo, para um festival como a Califórnia, Musicanto, bom, vou falar aqui, vou falar a Coxilha, um grande palco pronto, convidado eram jornalistas importantes, as duas maiores rádios do Rio Grande, Guaíba e Gaúcha, e aí ainda a Liberdade, que era mais da linha gauchesca, que eram rádios de ponta, Gaúcha e Guaíba, com os seus melhores. O Osmar Melete, diretor da rádio, ia para a Uruguaiana transmitir a Califórnia. Levava o Paulo Diniz de assistente. O Glênio Reis, o nome da rádio do Rio Grande do Sul, ia com a Rádio Gaúcha para a Califórnia, para os outros festivais. Quer dizer, e todo mundo ouvia porque as rádios pegavam no mundo inteiro. Entendeu? E o que acontecia? O artista que se lançava ali, ele tinha os maiores jornalistas fazendo cobertura e as melhores rádios tocando ele. Quer dizer, se tu ouvisse, quando eu ouvi, entendeu? E o Coronel, que um dos maiores amigos que eu tenho há 50 anos, chegou e me mostrou, estou com uma música muito boa na Califórnia. Eu disse, como é que é a tua música? Ele disse, Geada vestiu de noiva, os galhos da pitangueira, ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira. Eu digo, olha um pouquinho, vou negociar. Vamos negociar, cara. Como é que é isso aqui? Interessante. Quer dizer, por isso, Coronel, a coisa começou a mudar, e eu era, nessa época, o cara que mais faturava, porque eu tinha os bem Galdério, José Mendes, que eu botei gravadora com ele, fundamos uma gravadora, tá? Eu tinha o Gildo de Freitas, Nico Fagundes. eu tinha Nico Fagundes, eu tinha o Darcy, porque o Papa dos Fagundes é o Darcy, que era na Rádio Farroupilha e fez o grande rodeio que ele fazia na Rádio Farroupilha, ele parava Porto Alegre inteiro na noite, de domingo, entendeu? Que é o Fagundes. E então, Paixão Cortes, apresentando programas e tudo. A Goza Lessa, quer dizer, era um outro mundo meu. Aí, eu vou para o festival, fazendo um movimento para gravar e ter os grandes nomes, entendeu? Que eu pedia para eles escreverem música. Aí surge Luiz Carlos Borges, com Tropa de Osso, Romance da Tafona, poesias de alto nível, música que eu considero não regional, e sim universal. Porque se tu pegar uma versão do Romance da Tafona, Tropa de Osso, com essas coisas assim, com tema temático do Rio Grande, tu vê que é obras primas. Então, eu digo assim, teve duas mudanças no Brasil. A nossa foi que os nossos velhos, Gil, Teixeirinho, Bebê, entrou a gurizada, Elton Saldanha, Borges, tudo, entendeu? E na música nacional, aconteceu a Jovem Guarda, que estava com a moda, o que era Silvio Caldas, Orlando Dias, entendeu? Claro, o outro era muito velho ainda, o outro já era mais velho. O Francisco Alves era antes. Mas Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Calbi Guri, era melhor que Frank Sinatra. Pois é, a gente pergunta o seguinte, nessa tua fala aí, eu posso dizer que estou ouvindo o regionalismo, a cultura nativista gaúcha, e como rompe-se. Como a Bahia, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães fez um trabalho na Bahia fantástico com relação à cultura baiana. Botou no mundo todo, no Brasil inteiro. E por que a música e a cultura gaúcha não rompem essas barreiras? Me explica para o nosso web espectador aí, que está assistindo a Em Pauta hoje. Não, é o seguinte, que tem esse problema, ele existe. Até o guri de Urbana, no show dele, brinca muito com isso. Diz, ele canta alegre, tem que ser uma parte ali, a metade de 2 versos, que tu não entende uma palavra que ele está falando, o que quer dizer aquilo.
que tu não é campeiro de saber da lida, agora, tu não sabe o que ele está falando. E ele, mas letrinha é muito fácil, e o povo morre de rir, porque ninguém tem isso também. Quer dizer, eu tive, nessa época que eu te disse que esses caras iam comer na minha mão, só trazendo para cá e avisava os caras que eu queria convidar, porque eu queria que aquele cara fosse tratado ouvindo a nossa música, fazendo tudo que poderia fazer de bom para o cara vestir a nossa camiseta. Entendeu? E o que acontecia? Os caras saíram daqui apaixonados por nós, os nossos cantores, pelos nossos músicos, pelo que o nosso de viver lá na campanha, nos festivais, entendeu? Tinha um cara, num festival de cinema, que eu era encarregado da fazer, toda a festa do festival de cinema era comigo. Eu botava música todo dia nas praças. E aí um dia eu digo, vamos fazer esse carioca, paulista, tudo dançar no bailão. Peguei os serranos, e ali onde é a prefeitura, ali embaixo dava para botar um baile de 500 pessoas, e eu fiz o baile. Aí o Perfeito Fortuna, que inventou o circo voador, começou a dar pulo, dando um salto mortal na sala. Chegou para mim e disse, Gaúcho, vocês vão tomar conta do Brasil, é o melhor som que eu já vi para dançar, para tudo. Olha essa banda, e os caras dando maneira, e os carioca tudo louco, dançando, parecia que estavam desfilando numa escola de samba. Eu tinha esperança. Você acha que isso faltou, ou falta ainda até hoje, um interesse de política pública de colocar a cultura gaúcha para o Brasil, ou a cultura gaúcha ela é tão específica que ela só é entendida por quem é gaúcho? Eu acho que é isso, porque é o seguinte, ó, foi tentado, já tiveram várias tentativas, o pessoal grande foi para o Rio de Janeiro, acampou, foram para Brasília, os Angueras, tudo grupo de nível, não era a música de gaúcho, tá? E os caras, além disso, intelectuais, médicos, advogados e tudo, fazendo uma música gaúcha, porque frequentavam, por exemplo, os Angueras, em São Borja, tinha o Clube dos Angueras, uma sede de primeiro mundo, na beira do rio, Uruguai, coisa muito linda. Ó, na nossa fala, a gente está voltando, agora na fronteira, hein? Eu quero saber desse Brasil, para a gente, por que essa música nossa, por que essa cultura gaúcha, por que nós temos tanta dificuldade? Você fez um projeto que deve ser fantástico, que foi o Música Popular Gaúcha. MPG, que você levou ao Rio de Janeiro, apresentou no SESI. Apresentei primeiro com o Albino uma semana no João Caetano. E no João Caetano, ele nos deu data que aonde ela se apresentava naquele espaço, tinha que ser o maior do Brasil. E eu levei 8 meses para conquistar, e teve um dia ele bateu na mesa do Bar Brasil e disse, eu vou te dar, porque era uma semana, dar o espaço não era vou cantar 1 hora, meia hora ou um dia. Não, segunda, terça, quarta e quinta. E um detalhe, quando nós chegamos no ônibus, no Teatro João Caetano, os artistas tudo, eu olhei, a fila estava dando volta no teatro. E eu digo, o Albino me sacaneou, ele deu a data para outros caras. Não, era para nós, mas não era para nós direto, porque existia no Albino, no Rio, o clube 6h30, que era na segunda-feira. E todos os caras que iam sempre levavam o bolo, tudo, e botavam no início do palco. Quando terminava, quando ainda eles cortavam o bolo, todo mundo ia louco. É no coletivo, né? É, no coletivo. Bom, e nós fizemos questão de fazer tudo isso. Mas por que a gente não tem essa nossa música? A pergunta é uma questão política só? Ou é a produção cultural também que se limita aqui? Por que nós não estamos lá, além da cultura gaúcha? Tá. Outra coisa também que me cobravam, que diziam o seguinte, ó, Matina, tem um problema. Vocês, quando vêm para o Rio de Janeiro, vocês querem jantar no Mários, no Porcão, no não sei quem, bebê. Agora, sabe onde é que está o resto do Brasil? Está ali em São Cristóvão, comendo joelho de porco e dançando forró. Na Feira dos Paraíbas. Domingo de manhã, acho que eu não fui lá, eu fui em tudo. Eu fui lá e digo, pelo amor de Deus, não dá. Aí eu inventei de fazer uma noite, tá? Uma noite, quando eu levei o MPG para o Rio. Uma noite fora do canto, eu fazia tipo um bailão. Aí eu peguei os melhores do forró. De não valer um forró neirão. Misturar grupo deles com o nosso. Quando nós começamos a tocar, começou todo mundo a sentar. E cada vez que eles entravam, levantava todo mundo. Quer dizer, aí dizem, a população do Rio de Janeiro,
os nordestinos, principalmente, tem programas de rádio no Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro para nordestinos. Sim, sim. Tem os bailes toda semana, tem tudo. E todo mundo se manda, a população do norte, nordeste, Bahia, tudo, é de 10 vezes mais que gaúcho. Mas aí vem aquela questão do o nordestino fora da região dele, da terra dele, eles são muito unidos pela cultura deles. São muito. O gaúcho é diferente. O gaúcho tem uma distância do próprio gaúcho quando está fora dos pagos. Eu digo isso porque 40 anos de Rio de Janeiro, gaúchos que vão para lá e que querem continuar sendo gaúchos lá. Aí fica complicado. Até para comprar um chimarrão é ruim, porque é longe, você tem que ir para Copacabana, aquela loja. A cultura é outra, a cultura é outra e tal. Essa pergunta que eu te fiz, gente, porque eu fico imaginando você, com todo o teu histórico, toda a tua história de trabalho, né? Como é que você vê a produção cultural do Rio Grande do Sul? Né? Onde é que estão esses produtores? Qual é a qualidade dessa cultura produzida fora do regionalismo? Olha, eu acho que tem muita coisa boa aqui, entendeu? Que é realizada, mas acho que eu acho, a divisão de verbas, entendeu? Tem uma diferença muito grande, dependendo do evento, entendeu? E sempre que eu tento algumas coisas assim, o diferencial é como a gente tem dificuldade de chegar na pessoa que resolve. Então, às vezes o teu projeto morre dentro de uma agência que acha que não é para os clientes dele, e é. Entendeu? Eu tenho exemplos incríveis. Gosto que dele um produto para a classe B e C, querendo fazer texto para classe A, anúncio em inglês, quer dizer, ridículo. Então, eu acho, porque o nosso lado de poderio, entendeu, para esse desenvolvimento, é uma classe muito diferenciada do resto, entendeu? Que é da minha classe C, B, entendeu? Então, parece que eles não gostam de gaúcho. Se tocar uma música campeira num lugar, o cara vai de cara feia, entendeu? E tu vê, esse dia tocou numa novela, tipo um forró e tal, pô, dançando. Eu já fui em festa, ontem eu fui ver um show, num bar maravilhoso, onde estava um grupo de jovens, que é a turma do Nenhum de Nós, o Veco, João Vicente, estavam tocando rock and roll a 1000. E nós lá estamos ouvindo rock and roll. Uma hora eu disse, não, vou dar uma badalada aqui. O João Vicente abriu a gaita e vendeu. Todo mundo aqui, ó. Quer dizer, mas jamais faria uma noite ali. Agora, não foi gozação, porque eles vêm de raiz, porque o Veco foi o guitarrista do Borghetti, e o João Vicente, eu gravei ele quando era guri, ele era o maior bailarino de música gaúcha e tocava gaita também. E hoje está no Nenhum de Nós, que é o baita conjunto. Mas, gente, eu estou focado hoje no samba autoral do Rio Grande do Sul, Bom. Com o projeto Vozes do Samba, e acabei de realizar a Gala Vozes do Samba. Está aqui no estúdio, que acabou de apresentar o programa Samba com ela, ainda é de Lemburgo, que foi a nossa primeira curadora. E aí eu te pergunto o seguinte, você fez o projeto Unimúsica Samba Enredo de Porto Alegre. Eu queria que você falasse desse projeto, qual foi o resultado dele e como é que você vê a questão do samba autoral no Rio Grande do Sul, tanto na criação quanto interativa. Olha, eu participei muito, entendeu? Porque eu fazia o disco de carnaval. E um detalhe, quem me lançou no disco de carnaval de Porto Alegre foi o Albino Pinheiro, incrível. Ele deu uma palestra na reitoria e estava lá a nata. Cláudio Brito, ele, mas não sei quem, o Roxo, todo mundo estava lá sentado. E eu estava sentado na primeira, segunda fila, na primeira fila, assistindo a palestra dele, né? Mas nós conhecíamos, porque eu estava enchendo o saco dele 8 meses, lá para ser o João Caetano. Aí o que aconteceu? Pois é, o nosso canal é mal produzido, o nosso canal, todo mundo falando mal. Isso tem quanto tempo? Só de curiosidade. Uns 40 e poucos anos.
Mas falam isso até hoje, por isso que eu esqueci aqui. Não, mas eu sempre Até hoje fala a mesma coisa, então. Não, porque é isso, porque aquele vai beber e eu digo, babos, como eles brigam. Tá? E aí os caras, bom, amigo, o nosso problema tu já viu, né? Todo mundo aqui, ó, viu? Todo mundo fala, todo mundo queima, todo mundo só bota defeito, não tem como fazer, não tem que, daí eu ouvi, para um pouquinho, vamos negociar aqui, né? Negociar ele não disse, eu disse, mas ele disse, para aí, vamos lá, estou vendo, não. Falei, ali tem um cara, ó, que apontou para mim. Vocês têm um bom cara aqui em Porto Alegre, por que não convida ele? Aí fica olhando, pô, o Robinho tá louco. Aí eu era representante dela, era produtor da Poligram, puta gravadora mundial. Você acha que a Poligram no Rio ficava na Rua Bambina, no Botafogo? Não, ficava ali na Érico Veríssimo, lá na Barra. Na Barra. Bem depois, mas antes não, era no Botafogo. Ah, no centro, estava falando. Eu fui para a Poligram já na Barra da Tijuca, porque todas eram ali, a CBS também era, tudo era no centro, depois eles saíram um pouco. E aí o Albino puxou essa. E ficou, pois é, mas... E aí não sei quem livrou de lá, e o Roxo, e o outro disse da Vila do API, daí, e ele topa, e ele resolve. E aí chegou e veio... Olha, perguntaram para mim, né, se eu aceitava, eu digo, tem um problema. Vocês sempre estão tentando fazer e nunca tem ninguém tem dinheiro, nós não temos dinheiro. Agora, primeiro, para dar um resultado para vocês, eu quero saber se eu vou tentar arrumar dinheiro. Tem que pagar estúdio, tem que pagar cachê de músico. Não vou fazer tudo assim, eu vou fazer, tá? Depois eu te dou uma cachaçinha, vou comer um negócio. Não. E eu fui para o Poligram e disse, ó, estou com um projeto de lançar um disco de carnaval, de Porto Alegre. Sabe, tu que manda, meu diretor, olha que é o meu diretor, está comigo até hoje. Eu e ele junto temos 200 anos. Roberto Menescal. Pô, que é o presidente da Abramos do Rio, né? É o presidente da Abramos. O vice vai cantar aqui agora, vai vir cantar o vice, veio Anil Caim, no Laroche Vieira. Acho que é a semana que vem. E aí o Menescal, Tina, tudo que resolve. Porque eu gravei um disco que foi um grande sucesso na época do Menescal, eu gravei vários discos, eu lancei o Gênio Caetano Brau. Aí os caras me chamavam de gênio. Eu não sou gênio, eu tenho uma coisa que os outros não têm. Eu digo, eu gravo e fico louco. Agora, se vai dar certo, como é que eu vou saber se vai dar certo? Eu tenho bola de cristal. Você colocando isso aí, tu me faz eu fazer uma pergunta, baseada em cima da minha experiência que eu estou tendo com artistas do samba autoral aqui de Porto Alegre. É só chegar e dizer que vamos fazer, ou você acha que antes de dizer para eles que vamos fazer, tem que trabalhá-los melhor? O melhor tem um problema do que é o seguinte, ó. O meu ídolo aqui, o nome dele está ainda, fez aniversário agora no mês que é o nome dele, ele é o mais velho. Tem a voz rouca, eu estou bem... É cantor local. É da velha guarda. Pô, tem a voz rouca. Pô, ele fez aniversário agora, o cara é meu amigo, mas faz horas que eu não vou me lembrar, não. Entendeu? Então, o melhor, esse que é o problema, saber quem é o melhor e achar que aquele é o melhor, e aquele outro que está ali... Não é o Gaúcho da Fronteira. Não, estou falando de carnavalesco. Ah, cara, perdão. Eu fui lá com o regional para... Não, é carnavalesco. Ele é carnavalesco, não é gasolina, mas ele pega fogo. Ele canta principalmente. Ele é não é o gasolino. Não, mas ele é muito mais conhecido aqui no momento. Vou falar Vozes do Samba, vou com a enciclopédia de Vozes do Samba. E do Samba com ela, qualidade de Neburgo. Ela vai trazendo prova no programa, vai trazer pra gente. Ele deve estar com 80 e poucos anos, um cara bonitinho e tal. Viu? É bom serviço, a filha dele canta também. Cláudio Barulho? Hã? Cláudio Barulho? Cláudio Barulho. Como é que está o Cláudio Barulho? Tá bem. Tá bem. Ele fez aniversário esse tempo, né? Não teve um show dele, inclusive, eu acho que foi lá no 60 anos. São Pedro. 60 anos cantando. São Pedro. Ah, tá. Se dizer que tem 60 anos, 60 anos tenho eu. Me fala aí, como é que você vê se dá para trabalhar, prometer algo, fazer algo, ou primeiro tem que trabalhar muito? Tem caras assim que tu, por exemplo, ó, um investimento que eu ia fazer o Wilson Ney, tá? Aí, eu também tinha, e tenho isso, tá? É o Simancol, que diz assim, eu vou produzir
Eu quero que esse cara seja nacional. E eu vou produzir aqui no Rio Grande do Sul, eu, dirigindo, cara, não tenho esse mancol, estou querendo aparecer, eu estou ficando louco. Eu nunca tive esse problema. Eu nunca tive. Aí, tá, daí chamei o Rodrigues, que eu homenageei até esse ano, que ele aceitou tanta loucura minha, que eu disse, ele não vai morrer, eu disse para ele, tu não vai morrer sem levar um troféu meu. Ele já parou há 15 anos. Ninguém mais falava dele, ninguém convidei para lugar nenhum. Eu homenageei ele na maior festa da vida dele, ele chamou os filhos, todo mundo. Bom, e aí eu falei para o Rodrigues, eu tenho elucidei. Esse cara, para mim, ó, ele é bom compositor, mas eu não tenho condições de produzir ele. Eu não tenho, não sei o que eu vou mandar no cara, eu vou dizer, faz isso, faz aquilo. Tudo bem, eu vou te dar o melhor no Brasil. Vou te dar o Wilson Miranda, que era um cantor, mas era o produtor do Originais do Samba. O Originais do Samba era a melhor banda do Brasil. Tudo que eles gravavam era sucesso. E BBB, eu digo, tá brincando. Porque eu gostava de ver o Wilson Miranda cantor do YouTube. Eu gostava. Eu era fã dele e ele era o nosso artístico lá. Aí quando eu digo, tu vem gravar comigo e tal, BBB. Perdi o amigo. Sabe por que eu perdi o amigo? Vocês vão se apavorar. Aí ele chega em Porto Alegre e vai para o estúdio. Vamos lá, o Wilson Ney cantando para o papai, dizendo, não é assim. Tem que cantar assim, quer ver? Ó? BBB. E queria que ele cantasse como ele. Tem que cantar assim. Daí eu falei, mas peraí, tá querendo produzir o cara sendo um cover dele? Cheguei ao ponto que no segundo dia, eu aguentei. No terceiro dia, já tinha umas 2, 3 gravadas, eu digo, Wilson, me desculpa. Não era isso que eu queria dele. Eu queria ele como ele canta aqui em Porto Alegre nos botecos, o jeitão dele. Ele disse, tá brincando comigo, e vai beber como inimigo. E disse, vou fazer o que eu devia ter feito ontem, já, porque eu vi que tu não estava gostando. Eu disse, não, eu fiquei achando que não era o que eu queria. Ligou para o Rodrigues, que era o presidente da gravadora, livre. Disse, Tinete está louco. Quer que eu grave o cara para fazer, para vender aqui na cidade só. Uma nova história. Ele queria fazer um Wilson Miranda, não um Wilson Ney. Mas, gente, como é que a gente pode falar da diferença? Eu sei que respondi, mas não entendeu bem. É só que deixa eu falar. Não, que é o seguinte, os caras querem mudar. É que eles entendam lá o que você está falando. Não, vocês entenderam, entendeu, né? Eles não entenderam, tudo bem, vou deixar para eles. É que eu não fugi da minha pergunta, vamos embora. Eu não fugi, eu respondi por outro lado. É o seguinte, ó, o Wilson Miranda se achava muito entendido, tudo. Agora, tu trocar, porque outra coisa que eu sempre tive que cuidei, não troca o cara canta desse jeito, é o que agrada. Quando eu lancei o Mano Lima, que é uma coisa mais grossa possível, é só que o Mano faz um estilo. A mãe do Mano botou ele estudar tudo, e ele se fazia, ó, porque tal, que é isso, tu tá entendendo? Então, se eu tirasse o que ele falava, a maneira errada, o jeito gaudério, o gaúcho dele, ele não ia vender nenhum disco. Quando eu lancei, todo mundo disse que era o pior disco que eles já tinham ouvido, ele vendeu 150 mil. Então, eu sou o cara que todo mundo marca muito, por causa dos 150, por 100 e 200 mil. Quando eu lancei o Borghetinho, o cara disse, tu tá ficando louco, tu vai gravar um cara, um guri, novo, bonito, tocando gaitinha, tem que ser velho. Ele queria que eu gravasse o Chumilia. Eu digo, tudo bem, respeite o Chumilia. Eu quero o Chumilia com você, mas eu vou lançar esse guri assim. Aí eu tive que me comprometer, isso está até no meu livro que eu vou te dar, que é o que eu disse, está vendido, mentira minha, não fala, 5 mil discos do guri. Aí o Davos, que é o representante, aí Davos, é verdade ou não? O Davos desse tamanho, entendeu? Daí eu mandei gravar um Borghetti, BBB, fizemos um Borghetti. O que aconteceu? 150 mil. Aí eu liguei pro cara. Não, eu disse que ia vender 5 mil. 75 mil discos Borghetti. Instrumental. Acho que no mundo é pouco. Aí eu liguei pro cara depois de 6 meses, 7 meses que aconteceu isso. Eu disse, Shapiro, o cara era Shapiro, tá vivo ainda. Shapiro, desculpa, eu errei por 170 mil. Só que eu errei ao contrário, pô, vendia mais. Entendeu? Uma coisa. Isso aí é as histórias que eles falam de venda de disco.
o Gaúcho da Fronteira, eu levei à meia-noite do Adeus. Eu gosto de falar do cara do Rio. Meia-noite. Ele tinha o programa aí até as 4 da manhã. Aí eu vou sair de São Paulo, o outro diretor disse, vai para onde? Eu digo, eu vou para o Lamas. O Lamas é de São Paulo, eu digo, tomar um show do Lamas em São Paulo, no Rio. Café Lamas é na Marquês Grande. Era meu escritório. Era o Lamas. O teu não, o nosso. O nosso. Lá, mas eu lá tinha... eu vivia na época do Brizola, lá dentro, fazia as manifestações, depois sendo a churrascaria gaúcha, lá. Ali eu ia, porque só saía garçom ali quando morria, sabe? Sim. E o meu garçom morreu até hoje, vai estar com 250 anos. Bom, moral da história. Falou do Brizola, agora me veio outra coisa. Quando eu fui fazer o MPG e levei a Califórnia para a criação do Rio, nós parávamos numa parte hotel do lado da casa do Brizola, aquela casa de 4 andares que tem, do lado do edifício verde. O Brizola chegava lá embaixo e mandava o segurança dele. Manda descer o gaúcho para mim tomar chimarrão, eu estou esperando. Você está falando do Atlântico? Você do governador, do lado do Otto. Sim, sim. Do lado do Otto. Quer dizer, o Brizola mandava nós descer para tomar chimarrão. Cada um o governador do Rio, ele é. Mas eu ia contar uma coisa interessante que esqueci do outro conversa. O que eu estou falando com você sobre essa questão do samba, porque quando eu estive conversando no teu escritório, nós falamos da diferença de linguagem do samba feito no Rio Grande do Sul e do samba feito no Rio de Janeiro. Tá, eu não entendo dessa aí, eu já me meti, entendeu? E os entendidos dizem o seguinte, os entendidos, o alemão está aí, pergunta para ele, tá? Que nós aceleramos mais. O nosso samba é mais acelerado e perde o balanço que eles têm. Nós estudar isso aí, que batida é essa que vocês falam que nós saímos correndo. Eu nunca vi isso, nunca prestei atenção também de governo concentrado. Toca um samba que eles nos acham de outra linha. Ao menos, eles nos acham com outra linha, com outro estilo de samba, mais corrido. Entendeu? Agora, tu também conhece pra caramba, tu sabe? Tu vê um conjunto, vê outro, vê uma cantora, vê tudo. Assim, me chamou bastante atenção aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu comecei o projeto Vozes de Samba, era Vozes de Samba. Até eu falar com a Indaiá de Limburgo, me sugeri para que eu fizesse ele autoral. Eu achei interessante. Porque para mim estaria valorizando vozes com poesias, com letras feitas aqui. Mas quando eu comecei a visitar também, ir sair na noite, ver o pessoal tocar, eu vi um formato feito bolo. Todo mundo toca a mesma coisa, só muda as cantoras e acaba que todas também seguem o mesmo ritmo daquela receita ali. Viu? Eu frequentei muito bar da noite, tinha muitos bons bares aqui, e eu ia, era para dançar com minhas amigas, tudo dançar. E o que tu tá falando é incrível, porque agora nunca falei isso para ninguém, mas eu sempre achava, dançando, estava me divertindo. Que os 4 que estavam nas cordas ali, era aquilo ali, se parasse, todo mundo ficasse quietinho, deixava, eles iam continuar tocando até do outro dia. Quer dizer, agora, tu falou uma coisa que eu nunca falei, mas eu vi e sentia. Então, tu vê, essa diferença que eles falam. Porque o mundo é muito o mundo musical, na verdade, é bem limitado, né? Entre amigos quase. Né? Então, as pessoas confundem a análise profissional com a crítica pessoal. Isso é uma análise. Uma coisa é você tocar no boteco ali, que o cara está tomando a cerveja dele, a batata frita, te manda, você está lá tocando uma obra, tudo, o cara manda o torpedo, toca isso pra mim. Entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você quer olhar isso de forma mais profissional e dizer assim, quero levar para o teatro, daqui eu quero levar para o Rio, eu quero levar para São Paulo. Eu não posso levar esse formato. Estou dando uma ideia para nós fazer um programa, tu comandando. Vamos copiar, porque todo mundo copia. Vamos embora. Vamos fazer um caminho mais fácil. Olha, eu vou copiar vocês aí, porque vocês são muito bons. Nós vamos chegar aí um dia. O meu filho do Airão, o Diogo, aquela mesa deles, eu acho uma mesa boa de se fazer samba, porque ali senta caras e sai tudo, cada um diferente. O outro sai umas batidas boas, sai umas coisas e tal, entendeu? É a mesma coisa da bagunça da casa. Boa, acho. Outra que eu gosto, tá? E tu fala com ele, festa da música, eu já leio um monte com ele, já se queixou um monte de coisa pra mim. Ele gosta de fazer o quê? Festa na casa dele,
bagunçada, aí saem os grandes samba ali. O nosso número 1 do Brasil. Sim, Ele mesmo. Não, ele é ótimo. Não, o Zeca Pagodinho. Pô, achei que tá falando do Cartola. Mas tá bem. Não, eu tô falando agora. Aqui, Não, tá, o Cartola é muito foda, porque eles são outra época. Incrível que pareça. Eu conheci pessoalmente o Pixinguinha. Pô, olha, era um outro comportamento deles, que eram os caras de casaco, de tal. O meu ídolo maior era, na época, aquele que andava sempre de terno, mais elegante ele era, magrão, parecia um manequim, já era de idade. Era o Noite Ilustrada? Não, Noite Ilustrada eu gostava. Saí com Noite Ilustrada na noite já de São Paulo. Saí com Noite Ilustrada. Não é o... É de São Paulo ou Rio de São Paulo? Ele é carioca, sempre de gravatinha, tá? Da laranja, como é que é? A laranja cai, não sei o quê, blá, blá, blá. A Dona Irã Barbosa, não. Não. Não, a Dona Irã. Daqui a pouco vai chegar lá, calma. Não, tu vê, Temos 20 minutos ou 15 minutos para chegar lá. a elegância dele, cantando uma roda de samba, tu via, é outro. Quer dizer, aí vem o Zeca Pagodinho, que era guri de recado para buscar as bebidas para o cara na casa dele, do Amigo Neto. Nós fomos uma vez naquela Amigo Neto, com o Rodrigues, que era o diretor da gravadora, falando, aí, ô guri, vai lá e você vai sair de cerveja. Esse guri era o Zeca Pagodinho. Pois é, tu vê que veio a padrinha mesmo, depois ela foi a Beth, né? A Beth Carvalho, que colocou ele na trilha. Exatamente. Eu tenho uma foto da Beth Carvalho, lá no bar do Barbas, que é o filho que ele me emprestou para lançar um Musicanto. E lá que eu conheci ela. Eu não fui muito feliz, porque eu abracei ela no palco e tal, e o marido dela não gostou muito. Daí me deu um esculacho também. Quando chegar pintoso lá, tá vendo? No bar, o que você está pensando em gaúcho? Veio e passou pela cabeça. Diz uma coisa, como é que a gente, você como produtor, que tem uma história grande... Porque eu não estou te ajudando em nada, porque eu sou um poço de coisas. Tudo que eu fiz, tudo foi o seguinte, ó, se eu pensasse em tudo que eu tivesse que gravar e fazer, eu não faria nada. Porque eu teria alguém me podando. Então, como eu tinha liberdade de fazer, eu não tinha prejuízo também de dar satisfação. Só que eu tive sorte que tudo que eu comecei fazendo dava certo e eu não mudava o meu comportamento. E os caras, pô, pega a puta. Eu disse o seguinte, cara, eu não fico dando, vocês já sabem o resultado antes de fazer. Eu gravo, depois eu vou ver. E o que eu tenho? Eu tinha sorte que todo cara que eu gravava dava certo. O Elton Saldanha, quando eu gravei, agora ele tem lugar. Eu fazia rock and roll. Eu estava gravando no tempo do Vera Louca, entendeu? Eu fui ver um show em Santa Maria. Aí estão os guris lá. Eu vou pegar esses guris para mim. Vera Louca. Por que o nome é Vera Louca? Porque a velha banda lá em cima, a gente ensaia aqui. Gostei do nome. Vamos gravar um disco. Lancei a banda. 10 anos eles fazendo churrasco para mim, toda semana. E eles, vocês estão me pagando aquilo até hoje? Não precisa pagar. Um dia vocês vão acontecer. Hoje o Vera Louca viaja o mundo, toca em tudo que é lugar. Não estourou, mas é uma banda... Mas, gente, eu não quero acabar o programa sem primeiro também falar que você está com um projeto que tem a ver um pouco com o MPG, me corrija, por favor, de levar para os States. E aí? Isso é uma coisa que é a armação... Não microfone não, né? Não, é uma armação minha isso aí. Porque há 38 anos atrás eu fiz isso e levei para o João Caetano. Porque ninguém nos ouvia em Porto Alegre. Aí eu digo assim, ó, e eu passando no MPB Shell, eu do meu MPB Shell. Eu digo, vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer o MPG para o Rio de... Eu vi alguém falar isso para mim semana passada. Mas é o samba. Agora é o samba. Não, Esse é o segundo desafio. O primeiro desafio foi o MPG. Só que nós não temos o Albino Pinheiro hoje, porque o local é importante também. Mas você sabe que acabou que a gente mudou de assunto, mas o povo está entendendo. Não, mas o povo tem que nos conhecer, nós falamos tudo no mesmo tempo. Seguinte, eu, principalmente. O João Caetano é um teatro de grande risco. Agora é. Primeiro que está sucateado. Tá, agora tá.
Já João Caetano, eu Não, visitei, eu não quero João Caetano mais, eu venho para Nova York. mas eu acho que tem... Ah, é? Tá, deixa comigo por isso, quando se encontra em Nova York. Porque, sabe o que vai acontecer? Tá? Eu fui para Nova York, tá? Liguei para o Duda Guedes, eu vou mandar ele ver o nosso programa. O Duda está há 20 anos em Nova York, professor de bateria. Toca pra caramba e tal. Aí, no ajuntamento da Irina, um monte de amigos meus dizem, Nova York, estou indo, quero 2 bar lá, quem é que conhece? O Duda está dando aula lá, o René Goya lá da visão. Chegou e disse, me dá o telefone aí. O Duda, quero te encontrar em Nova York, quero um espaço para fazer MPG. Ele disse, o que é? Vou falar ao vivo, marca um ponto, na frente do Blue Note. Olha que nós somos humildezinhos, né? Eu estou brincando, pessoal, não é nada sério. Olha aqui, ó. Aí, ele, 5 horas da tarde, do dia tal, eu vou estar lá na frente. Ele estava me esperando, com o pezinho na parede, e me ficou esperando, com o braço cruzado, me esperando. De grande dúvida. Tomamos alguns aperitivos bem e fomos aos negócios. Ele me arrumou 2 espaços maravilhosos. Aí eu vim e quis começar a movimentar e senti que eu não ia conseguir patrocínio. Não ia. Ninguém. E acho que se acontecer isso, vai ser o primeiro protesto que eu vou inventar um point numa loja onde nós vamos se encontrar semanalmente para beber, vender camiseta, tal, para beber, que agora eu vou enlouquecer, porque se eu vou levar 15, 16 caras, eu vou botar com a CBC, já falei com a CBC, estou falando o nome porque eu já falei. Eles vão tentar me lotar o resto do avião. Vai a Nova York 3 dias, vai assistir o nosso show. Avisa os amigos que moram lá, está cheio de gaúchos na Nova York. Sim. E aí os caras, como é que vocês vieram? Olha, cada um pagou o seu, porque não tem patrocínio, não tem nada, não tem secretaria, não tem ninguém. E os clientes aqui também. Não. Pois é. Como é que vai chegar no Rio? Nós vamos ter que fazer um movimento contigo. Uma roda de samba, semanalmente, com ingresso, entendeu? Direito a salgadinho, pô, salgadinho vai ser ótimo. Eu confesso a você que depois do nosso encontro aí, eu estou refletindo bastante a questão da qualidade musical dos nossos músicos que vão acompanhar as nossas vozes, que são maravilhosas. Vozes é uma coisa e música é outra. Outra coisa que é muito importante. Tem que ficar muito ligado no repertório. A sobrevivência dos nossos músicos está difícil de se manter do que o cara pode trabalhar, porque os locais, antigamente, eu tinha confraria, eu era o rei de inventar confraria, todo mundo gosta de cantar, então dá o microfone, todo mundo canta quando quiser, e depois tinha o samba, tinha 3, 4 casas boas de samba, tu ia lá e fazia o samba e tal. Onde tem que 2, que eu não me lembro o número, não vou dizer o nome que posso negar. Quer dizer, e o músico vai viver de quê? O aposentado, a casa do artista... Pois aí você vai falar um assunto que a gente fala tudo, que não acaba nada. Não, mas é ótimo. Mas eu quero falar sobre Abramos. Eu quero que você fale, então, sobre Abramos, que os associados também são músicos. Né? Como é que a Abramos atua com eles? O que ela está oferecendo? Hoje, como é que está a Abramos no Rio Grande do Sul? Não. Nós somos, o nosso escritório aqui do Rio Grande do Sul é o primeiro do Brasil de arrecadação entre Rio e São Paulo, que é fora de, não dá para comparar. Do Brasil, e nós somos Goiânia, o maior centro de música sertaneja do mundo, que é Goiás, todo mundo é sertanejo lá, e nós ganhamos no faturamento, porque numa época eu inventei que eu gosto de competição. Eu gosto de dizer assim, ó, não vejo ninguém na minha frente. E os caras morrem, tio. Mas era uma brincadeira. Então, o que acontece? É muito difícil essa concorrência nossa. E, Abramos, enquanto nós estamos nos preocupando, que eu tenho uma equipe, de ver os retiros, porque o que a ECAD consegue cobrar é o máximo que ela consegue. E com a gestão da Glória, a Glória se aposentou, entendeu? Está dando consultoria agora. Foi maravilhosa. E ainda os músicos não entenderam que a ECAD não é contra o músico. A ECAD trabalha para os músicos porque a sociedade que ela representa, ela funciona. A ECAD trabalha para a Abramos, para o BC, para a Espaço, para todas. Ela trabalha.
para arrecadar. E eles sempre estão procurando arrecadar mais, entendeu? E os músicos têm uns assim, eu estava cantando lá, o ECAD foi lá cobrar isso. É o dinheiro que vai ganhar, se a ECAD vai cobrar. Se ninguém pagar, entendeu? Quer dizer, então existe até isso no Brasil, o músico é contra a ECAD que batalha para trazer dinheiro para eles. Você sabe que o ECAD é uma coisa complexa, né? Mas tem a auditoria tem um mensal. monte de autores que são contra, outros a favor, já tentaram intervir em projetos no Congresso, aquela coisa toda, e a gente sabe disso. Agora, é importante, agora tu não acha que é importante também um trabalho de esclarecimento ao músico sobre, por exemplo, ele se não estiver associado a uma instituição que esteja associada também ao ECAD, é óbvio que ele vai receber. Não. Como é que é o trabalho de esclarecimento para esses artistas? Olha, hoje está tudo, o cara entra na hora que quer, ele fica, aperta no botão e fica sabendo onde é que está tocando a música dele. Chegou o ponto que não precisa mais da sociedade. Tu é que vai saber, tu que vai fazer o TCE, que é para cadastrar a música. Hoje tu faz tudo. Tu tem a sociedade, que é uma maneira que nós temos 70 mil músicos, entendeu? Que imagina a ECAD ter, da Abramo 70, da UBC mais 70. 70 mil, você está dando uma ideia ou é fato? 70 mil no aqui em estado Porto do Rio Grande do Alegre, Sul. não, Brasil. Ah, tá. Porto Alegre, nós estamos com 4 mil. Quer dizer, E o interior do estado? não, aí está 4 mil geral. Então, do estado do Rio Grande do Sul tem 4 mil. 4 mil. Tá, mas daí não é só Abramos. Aí tem o BC, tem a Socino, tem a Espace, tem a Mar, tem... Tá. Como é que uma empresa iria administrar toda a vida desses caras, entendeu? Sendo só a ECAD. Então, a sociedade, nós cuidamos. O pessoal só tem que cuidar do teu. Tu vai ligar para a Dani, e a Dani vai dizer, vou dar uma olhada, daí vai te pegar, fazer um extrato para ti, olhando, porque hoje nem precisa mais, porque vai acabar, como acabou o disco, vai acabar o papel. Ninguém mais vai ter. Me dá. E eu, que vivo disso aqui, com papelzinho na mão, tal, e nomes, pegar. Onde ganhei um disco, exemplo. Como é que pode? Mauro Moraes, um compositor brilhante e tal, fez um disco tão bonito, com capa dupla, dura, capa dupla, emocionante de ver, fotos bem feitas, um design perfeito. Isso tu nunca mais vai ver na vida. Porque tu não vai ver mais disco, tu não vai mais ter o produto físico. Quer dizer, aí... Na tua opinião, isso é bom? Horrível. Eu trouxe um amigo meu, que eu também faço isso, o Moacir Franco, ele vende 500 discos, vendia, para um autógrafo. E dava, às vezes, 3 beijos na mesma pessoa. Entrava na fila uma vez, um beijo. Voltava lá, um beijo. Agora é só um like. Agora nem o beijo mais está levando. Entendeu? Gente, olha como... Deixa eu fazer um pagamento para ganhar um dinheiro aqui. Então, mas para aí vai estar. Mas a nossa interesse pagar a conta aqui. ficou um mocotó com salada de fruta. Gente, olha, com o oferecimento aí da Fama Luminosa, 30 anos aí, prestando bom serviço. Estou recebendo essa pessoa queridíssima aqui, para esse papo descontraído, no programa Em Pauta. Vocês que acabaram de assistir também o programa Samba com Ela, onde a Ideia de Hamburgo recebeu aí Preta Guedes, o Alemão Charles também. Alemão Charles. Teve aqui. Mas agora eu dou um recadinho. Olha, quero mandar um beijo para a Emma dos Santos, que estão assistindo a gente, aí, a Roberta Brum, Ione Monteiro, Luciano Magalhães. Ó, Luciano Magalhães, esse garoto faz parte, são gêmeos, talentosíssimos. Vão estar com a gente no 18h30 no Arena, né? Não sei se... Eu vou fazer uma proposta aqui para ele. Santa da Silva Garcia, Renata Pires, Renatinha, nossa Vozes do Samba também, maravilhosa. A Val Gonçalves, uma voz brilhante também aí. Tem que ver o pessoal que eu estou arrumando aí para cantar, maravilhosa. E a Rosângela Zaloar, lá do Rio de Janeiro. Rosângela, beijo, saudade, em abril estou aí com vocês, tá bom? Aquele beijão. Tá, deixa eu fazer uma proposta agora. Tá, eu senti que os caminhos nos levaram para nós se encontrar. O Moacir Franco sempre diz no show dele, quando termina, ele fica falando em 25 minutos que ele quiser. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, aqui de Porto Alegre. Eu vivi a vida inteira do lado do... Não, eu vivi a vida inteira com um cara, só que nós vivemos em calçadas separadas. Ele acha... Então, nós também vivemos junto de espiritual, essa coisa, que eu acredito em tudo, espiritual principalmente. Eu estou sendo vidente já, comecei a ver as coisas fora de ordem. Esse é o partido. Então, nós temos que estar juntos. Vamos fazer um projeto, ó, vocês vão ser testemunhas. Nós vamos ter um tostão em caixa.
Nós vamos batalhar, vamos arrumar dinheiro, vamos fazer o melhor disco de samba, o melhor que a gente vai tentar, porque a gente pode, ninguém é o dono do saber é o melhor, nós vamos tentar. O melhor disco de samba do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou te ajudar a arrumar o dinheiro, nós vamos fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou começar a arrumar dinheiro para o MPG, com os músicos. Vou fazer a reunião da semana, ou na quinzena, aí tu pode fazer um programa também de TV. Não, vamos gravar isso, fala do microfone que é para sair lá. Um programa de TV semanal ou quinzenal, tu que sabe. Igual copiar o deles lá, botar os melhores sambistas e tal. E aí vai rolar depois do programa a roda de samba para dançar, entendeu? E cada um vai cantar, vai ter cachê, não, blá, blá, blá. Vai ser todo o dinheiro dirigido. E o disco, vamos escolher quem é o melhor produtor. Podemos fazer o seguinte, ó, fazer até convidados para ser o produtor. Cara, o melhor que tem, no fulano. Vai produzir o disco. Projeto feito ao vivo. Mas não pode ficar na conversa, hein, gente? Não, vai ficar. Tem que começar a cobrar, dizer que a gente Mas, gente, eu tenho, infelizmente, 1 hora com você, é pouco, é cafezinho, tá? Mas eu tenho quantos minutos? 3? Tem 3. Só para explicar. 2 minutos. Tá, 2 minutos. Detalhe, esse negócio do cara chegar, fazem uma pergunta e o cara começa filosofando para... Não, eu vivo aqui, como eu estou vivendo com vocês, aí eu quero, não é nada. Essa é a nossa produtora. Essa é a nossa produtora. Tem que fotografar. Cadê o vídeo? Cadê a pegadinha? Gente, desestabilizou a produtora. Não, ela vai participar muito. Ela está empolgada porque ela vai participar. Olha, até a ideia de que ele está na cena aqui, ideia de Burgo, está todo mundo que invadiu o palco. Entendeu? Se alguém filmou aqui, estamos roubados, hein? Não. Então, nós vamos viver agora alguns momentos que nós vamos se programar para se organizar e chamar mais gente para o grupo. Não, vamos sim. Vamos se fortalecer. Vamos falar um fato assim que eu acho importante para fechar aqui. Mas, gente, não é por acaso que nós nos encontramos. Não. Tenho certeza que a tua experiência, a maturidade com a minha experiência e um pouco da maturidade, Tudo tem que se facilitar. a gente vai somar muito. Não podemos Vai somar perder. muito. Vai somar muito. E eu quero fechar o programa te fazendo só uma pergunta. Como é que você define o Ayrton dos Anjos Patinete? O cara é meio descontado, todo mundo diz. O cara é meio descontado, porque essas coisas que eu estou dizendo, nós temos que fazer, entendeu? Se alguém botar e dizer assim, ó, esse cara é tão louco, não vai dar nada a isso. Mas não tem que fazer para saber depois, eles já sabem antes o que vai acontecer. Sim. E eu gosto disso. Então, tudo que eu fiz que deu certo, eu ia dizer uma palavra, mas aí eu vou me contrariar. Então, tudo que deu certo foi sem querer, querendo. Mas eu não posso chegar e dizer que eu vou fazer um disco que vai acontecer. Eu tive sorte. Eu tive todos eles. Tem trabalho também, né, Patinete? Trabalho, não. Senão ninguém vai querer mais trabalho, pensa que é sorte. Não. Muito trabalho. Não, claro que eu me fingia alguma coisa que eu fazia que não entendia, mas eu olhava. Se o cara tinha um olho azul, olho verde, entendeu? Pedro, qual a mensagem que você deixa para nós aí, para os nossos web espectadores do programa Em Pauta aqui no canal da Rede RVC? Olha, na minha vida, tudo que eu digo para todo mundo, se puder viver, que eu tenho essa experiência, porque eu vivo assim, rodeado de amigos, sempre com projeto, tudo vai dar certo. Vou mostrar de vez em quando. Gente, olha, eu vou encerrando o programa por aqui. Quero agradecer aqui a presença da Silvana, tá certo? Silvana Piovesani. Também, Guilherme Gemburgo, obrigado por estar conosco aqui. Thaisa Lambert, obrigado. Da próxima vez, não me derruba a câmera de emoção. Até a próxima, com o oferecimento da Fama Luminosos.